crerdes em Jesus como Salvador, morrereis em vossos pecados. A frase não é minha, é do próprio Evangelho. Pois bem, para nos ajudar a mergulhar nesse mistério, para nos ajudar a entender que o pecado é uma coisa objetiva e que nós precisamos de Salvador, Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele veio ao mundo, Ele se fez carne. Para que a gente não fique pensando que Deus é uma ideia abstrata, né? Deus é uma força, uma coisa assim. Não, Deus, Ele nos ama. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus eterno, veio a este mundo, assumiu a nossa humanidade para nos mostrar o que é o drama do pecado no mundo real, na nossa história. Deus veio viver na nossa história o drama que é o pecado. Podemos dizer, o drama metafísico do pecado se tornou história na paixão de Cristo. O que é a paixão de nosso Senhor? Deus, de amor infinito, Deus de infinita bondade, veio e nos amou. Como é que Ele nos amou? Ele assumiu nossas dores. Jesus veio para se importar com cada um. Ele acolheu os doentes, curou. Ele acolheu os pecadores, perdoou. Ele veio nos mostrar o caminho do amor de Deus, não somente com sua pregação, mas com a sua própria vida. E amou até o fim. Como que Deus nos ama? O Evangelho nos mostra, lá no Horto das Oliveiras, Judas, que Jesus escolheu como amigo se aproximar dele. E com um beijo, trair Jesus. Vejam, qualquer um de nós que entende alguma coisa de amor, entende a ofensa que é, entende a ferida terrível que é você ser traído, não por um desconhecido, não pelo seu vizinho, não por uma pessoa distante, mas você ser traído por um amigo íntimo. Um amigo íntimo, aquele que eu tanto amei, me paga de volta com desamor, com traição, com perfídia. Pois bem, é isso que aconteceu. Que dor terrível foi para Jesus aquele beijo. A gente muitas vezes reflete nas torturas que Jesus sofreu na paixão. Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo, aliás, é um ótimo filme para assistir no dia de hoje, Sexta-feira da Paixão. Quem assistiu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, fica impressionado com aquelas torturas que Jesus passou. A flagelação, que cena terrível. E, no entanto, o beijo de Judas doeu na alma de Jesus muito mais do que a flagelação. Porque foste tu, meu companheiro, meu íntimo, o homem da minha paz, diz o Salmo, quem voltou o calcanhar contra mim. É isto que nós fazemos com Jesus. Você está assistindo esse vídeo, a grande probabilidade é que você seja católico, você seja cristão. Mas você se dá conta que, embora o mundo, longe de Deus, tresloucado, cometa crimes e pecados horrorosos, você se dá conta que o seu pecado de cristão católico é mais terrível do que o pecado dos pagãos? Você se dá conta que o beijo de Judas doeu mais do que a sentença de Caifás, de Anás, de Pilatos, de Herodes, do que as torturas dos soldados?
Porque eles eram pagãos, eles não eram amigos. Mas Judas era amigo. E nós somos amigos. E o meu pecado causa no coração de Deus uma ferida tremenda. Meus queridos, estamos na sexta-feira da paixão. Na sexta-feira da paixão, Judas, que foi escolhido por Jesus para ser instrumento de salvação, instrumento de Deus para a salvação da humanidade, escolhe ser instrumento de perdição, de desgraça. Judas se apresenta diante de Jesus como o chefe de legião, instrumento de início de Jesus disse no Horto das Oliveiras: agora é a hora das trevas. Agora é o momento do poder das trevas. Vejam, Jesus, como cordeiro manso, se entrega à usurpação do poder de Satanás. Satanás usando seus ministros, seus instrumentos, Judas, os soldados, Pilatos, Anás, Caifás, Herodes, os guardas do templo. Satanás usando esses instrumentos e seus ministros agora para acabar com Jesus. E como lobos assassinos caem em cima do cordeiro manso que é nosso Senhor. Um cordeiro humilde e manso sendo rasgado, dilacerado pelos dentes ferozes e vorazes de uma matilha de lobos. Jesus permitiu isso. Que esses ministros de Satanás lhe fizessem as maldades para que nós víssemos no corpo dele, na verdade do seu sangue derramado, na verdade de sua coroa, coroada de espinhos, de sua cabeça coroada de espinhos, do seu rosto cuspido e escarrado, na verdade de suas costas dilaceradas pelos chicotes, na verdade de suas mãos e de seus pés cravados por pregos, para que nós víssemos nessa verdade o que o nosso pecado faz, ofendendo a Deus. Para nós, corações insensíveis, ofender a Deus parece um conceito jurídico, abstrato. Mas Jesus veio nos mostrar a vileza do pecado, a maldade do pecado, a crueldade do pecado. E, portanto, Jesus se entrega e permite. Sim, Ele é Senhor do universo, Ele poderia não permitir, Ele poderia ficar incólume, Ele poderia ficar totalmente inatingível, mas Ele se deixou atingir pelos golpes desses ministros de Satanás. Jesus se entrega ao poder das trevas para que nós acordemos do nosso transe maléfico e egoísta de acharmos que o pecado nada é, que o pecado nada faz com Deus, que o pecado não ofende a nosso Senhor, que o pecado é simplesmente uma convenção. Ah, para mim não é pecado. Para você é pecado. Não, gente. O pecado não é um complexo de culpa. O pecado não é um sentimento transitório. O pecado não é um estado emocional. O pecado é uma desordem, e uma desordem, sim, vou usar a palavra, uma desordem metafísica. Uma desordem onde as criaturas que recebem o ser de Deus se revoltam contra a fonte do ser. Mas como tudo isso para nós é abstrato e imponderável,
Deus, caridade infinita, se encarnou. Para ao mesmo tempo em que Ele revela a nós a maldade de nossos pecados, revela também, ao mesmo tempo, a bondade, a misericórdia de Deus nosso Senhor. Meus queridos, Jesus morreu na cruz por amor a Judas. Judas não aproveitou esse amor. Judas não colheu os frutos desse amor. Judas hoje está condenado no mais profundo do inferno junto com Satanás por causa de sua maldade traiçoeira. No entanto, isto em nada diminui o amor de Jesus por Judas. Jesus dirigiu a Judas naquele momento do beijo de traição, um profundo ato de amor, um olhar que oferecia a Judas a última chance de ele se arrepender e pedir misericórdia. Judas teve esta chance. Judas teve esta graça oferecida, mas foi graça negada. Foi graça não aceite. Foi graça rechaçada. E nós? Nós o que faremos nessa sexta-feira santa? Quando olharmos para as chagas de nosso Senhor na cruz, quando olharmos para todas as crueldades que nossos pecados fizeram em nosso divino Salvador, o que nós faremos diante do seu olhar? Do seu olhar de misericórdia. Nós iremos desesperar como Judas? Nós iremos orgulhosamente dizer, não aceito o perdão, e vamos preferir nos enforcar? Nós iremos reagir como Pedro, príncipe dos apóstolos, sumo pontífice de Cristo. Pedro também traiu a nosso Senhor. Traiu a nosso Senhor e pronunciou a sentença de morte de Cristo. Sim, porque lá no pátio do sumo sacerdote, enquanto o sumo sacerdote da antiga aliança, Caifás, estava lá julgando Jesus, Pedro, sumo sacerdote da nova aliança, sim, claro, Jesus é o sumo sacerdote, mas Pedro, príncipe dos apóstolos, sumo pontífice, Pedro também pronunciou sua sentença. Interessante, dois sumos sacerdotes com o mesmo nome, Caifás e Pedro. Sim, porque Pedro é Cefas, o mesmo nome de Caifás. Caifás está julgando Jesus, mas Pedro, lá no pátio, diante da serva, da criada do sumo sacerdote, tremendo e sem vergonha. Será que Jesus é tão mau a ponto de dele te envergonhares? Que mal te fez o Cristo para teres vergonha de te associares a Ele diante dos servos do sumo sacerdote? Pedro jurou, Pedro perjurou, pecado de perjúrio, jurou que não o conhecia. Se envergonhou de Jesus, não quis pagar o preço de conhecê-lo, de amá-lo e de servi-lo.
Antes mesmo que a sentença saísse da boca de Caifás, ela já tinha saído da boca de Pedro. Antes que aqueles juízes iníquos do tribunal, do sinédrio, pronunciassem a sentença de morte contra o Cristo, Filho de Deus vivo, o amigo de Jesus, Pedro, escolhido para ser sumo pontífice, pronunciou miseravelmente a sentença de morte contra Jesus, dizendo: não o conheço. Mas o Evangelho de São Lucas nos recorda que neste momento Jesus não estava muito longe. Nesta hora, Jesus olhou para Pedro. E eis aí, milagre dos milagres, mistério dos mistérios, o mesmo olhar que Jesus ofereceu a Judas, agora oferece a Pedro. A mesma graça que Jesus ofereceu a Judas, agora oferece a Pedro um olhar de misericórdia. Pedro tinha aqui a possibilidade de se arrepender e pedir perdão. E Pedro colheu a ocasião. Pedro não deixou passar a graça. Olhou para Jesus e saiu no meio da escuridão daquela noite, et flevit amare, e chorou amargamente os seus pecados. Meus queridos, é sexta-feira santa. O olhar de Cristo misericordioso se volta para nós. Mas nós, de uma certa forma, estamos numa situação mais trágica do que Judas e mais trágica do que Pedro. Por quê? Distraídos que somos, nem sequer prestamos atenção para o olhar de Cristo. Judas sabia que estava pecando, viu o olhar misericordioso de nosso Senhor e não o aceitou. Pedro sabia que estava pecando, viu o olhar misericordioso de nosso Senhor e o acolheu e recebeu o perdão. Nós, na armadilha da mentira de Satanás, ele que é homicida desde o princípio e pai da mentira, nós nem sequer nos damos conta do olhar misericordioso de Cristo, porque pecado não existe. Nada é pecado. Pecado é só um complexo de culpa. Pecado, colocaram coisa na sua cabeça. É bobagem. Mas, meus irmãos, a igreja, mais uma vez, na Sexta-feira Santa, quer chacoalhar você. E quer dizer, ecce homo. Sim, a frase é do miserável Pilatos, mas ela serve para chamar a atenção sobre Cristo. Eis o homem, eis aí, olhe para Jesus. Olharão para aqueles que transpassaram, dizia a profecia de Zacarias. Vamos olhar, olhe para as chagas de Cristo, olhe para os sofrimentos, veja, materializado, encarnado, historicamente acontecido, o drama do pecado. O que é o pecado? A ofensa a Deus, a desgraça do pecado, a morte do pecado e, ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus. Olhe para Cristo, a quem transpassaram, porque Ele olha para você com o mesmo olhar de misericórdia. E é a você que cabe escolher se você será Judas ou se você será Pedro. Deus abençoe você.